Fura com todos vocês. Esse é o meu segundo vídeo sobre a minha experiência em Cape Town, sobre o meu intercâmbio de 3 meses em Cape Town, na África do Sul. E nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre transporte público, vou falar um pouco sobre violência e sobre alguns bairros para você ficar hospedado. Eu estive hospedado, no bairro de Sea Point, que é um dos melhores bairros da cidade de Cape Town. É um bairro que fica situado entre o mar e as montanhas, E é um bairro que é um dos melhores da cidade, tanto para você que é intercambista, como para você que mora na própria cidade. Não é um bairro de classe muito alta, super alta, mas também não é um bairro de classe média baixa. É um bairro de classe média, média alta, Então é um bairro que te oferece um imenso conforto se você está em Cape Town. Para mim, ele é disparadamente um dos melhores bairros da cidade, tanto pela questão da localização, É um bairro que está muito bem localizado, tá certo? É perto do centro. É um bairro que tem várias opções de restaurante, tem várias opções de supermercado, tem várias opções de escolas de idiomas, É um bairro que tem uma orla belíssima, a praia de Sea Point. É um bairro muito bom. É um bairro que eu recomendo muito, muito mesmo para quem vai para Cape Town ficar no bairro de Sea Point. É um bairro muito confortável. Não é um bairro violento de jeito nenhum. Várias vezes eu andava de madrugada na rua com um celular. Nunca vi nenhum relato de assalto nem furto, até porque em Cape Town essa questão de assalto não é muito frequente, Aliás, eu nunca vi, eu nunca soube de nenhum relato de assalto à mão armada, até porque lá eles tinham um controle muito rígido com a questão de armas de fogo, O que se vê, como eu falei em vídeos anteriores, são mais questões de pequenos furtos, mas em Sea Point especificamente é um bairro seguro, sim. É um bairro seguro. O vento aqui é forte. E aí tempo de me levar. Aqui é o bairro que eu moro. Sea Point é um dos melhores bairros aqui da cidade. Aí aqui é a rua da escola. Minha escola é... Deixa eu ver se dá pra mostrar. Não dá não. Mas enfim, fica nessa rua. E aqui é tipo uma pracinha, Aqui é tudo prédio. Veja que os prédios daqui não são muito altos não. Como é nas cidades de Recife, por exemplo, que os prédios são tudo alto, 30 andares, 40 andares. E a arquitetura daqui é belíssima, muito bonita, estou gostando muito da cidade. Aqui o povo aluga bicicleta para andar na orla, são 65 rands. E aí você divide por 3, que dá o valor mais ou menos real. Um pouco mais de 30 reais. Estou aqui na rua de Mirella. Estou aqui esperando ela sair da casa dela. Não posso entrar, porque se eu entrar o alarme da casa dispara. E eu acho a rua dela bem legal, porque parece uma vilinha. E é bem familiar, um ambiente bem familiar. E aí as pessoas levam as crianças pro parquinho e tal. Além de ser muito bonito aqui, Tipo, ali atrás fica a Lions Head, uma das montanhas mais bonitas aqui da cidade. A gente ainda vai lá ainda visitar. E com vista para as montanhas, É tão lindo aqui que vocês não têm nem noção. Rua tranquila. Olha o pessoal brincando ali com o cachorrinho. Cadê ele? Aqui. Bem tranquilo mesmo, bem familiar. Outro bairro também que, por estar conectado com Sea Point, é um bairro que eu conheço. É um bairro que eu tive colegas que moraram lá e é um bairro muito próximo, um bairro que eu passava quase todos os dias, Porque a gente saía muito, a gente ia muito para o centro. E para quem vai de Sea Point para o centro, a gente passa por Greenpoint. Greenpoint é o bairro em que está localizado o Cape Town Stadium, o estádio em que foi realizado a Copa do Mundo de 2010. Um estádio belíssimo, um estádio muito organizado e que tem eventos, sim, os times locais ali, o time de Cape Town, o time de Joanesburgo,
né? Eles têm os campeonatos regionais e muitos desses jogos, né, eles acontecem lá no Cape Town Stadium. Muito que quem tiver, né, em Greenpoint, quem tiver em Sea Point, quem tiver em Cape Town, né, que visite o estádio, porque é muito bonito, né, vale muito a pena. É muito bonito mesmo. E ao lado do Cape Town Stadium você tem o Greenpoint Park, que é um parque, né, uma área verde a céu aberto, encantador, um parque ótimo para você praticar diversas atividades físicas, para você desde jogar vôlei, né, jogar futebol, a você praticar ginástica e musculação. É um parque que tem tudo para você. É um parque gigantesco, é um parque que você pode ir com a família, é um parque que você pode ir com os amigos, é um parque que você pode ir sozinho, é um parque que você pode ir para tirar fotografia, para fazer várias coisas. Recomendo muito que vocês deem uma passada, visitem o Greenpoint Park. É um parque extremamente organizado, tá certo? Ele está aberto, eu não lembro exatamente exatamente o horário correto, mas eu lembro que ele é aberto de domingo a domingo, tá certo? E ele é aberto até o início da noite. Ele fica aberto até o início da noite. Então, se você estiver em Cape Town e estiver no verão, ponto para você, porque você pode ficar mais até tarde no parque, em virtude de o sol se pôr um pouco mais tarde, né? Eu lembro que quando eu cheguei em Cape Town e a gente ia, né, pro Greenpoint Park, a gente gostava muito de jogar vôlei, né? E lá inclusive tem a quadra de vôlei, lá tem a rede de vôlei, né? Você só precisa levar a bola, né? E aí eu lembro que eu cheguei lá em outubro e aí o sol se punha, não sei, punha, né? Acho que é. O sol se põe às mais ou menos 6h30, 7 horas da noite, né? Mas conforme foi avançando, né? Foi chegando o mês de novembro, de modo que no mês de dezembro, que foi o último mês que eu tive lá, o sol se põe às 9 horas da noite. Então a gente tinha um período muito longo para ficar lá no Greenpoint. E é um parque perfeito para você que quer praticar atividade física ou simplesmente contemplar a paisagem, ficar lá, né, meditando, enfim. É um parque perfeito. Então, para quem mora em Sea Point e em Greenpoint, vale muito a pena você visitar esse parque e descobrir a quantidade de coisas que você pode fazer lá. Para quem mora em Greenpoint, Cape Town Stadium e Greenpoint Park. Bem, gente, eu tô agora no Green Park, que é um parque urbano aqui na cidade de Cape Town. É um parque que fica entre os bairros de Greenpoint e Sea Point, que tem uma área verde muito grande, muito vasta. Aqui é um espaço que as pessoas vêm com suas famílias, as pessoas vêm comemorar aniversário. É um espaço que tem lugar para você fazer exercício físico, tem lagoa com os peixinhos lá nadando, tem campo de golfe, é um espaço que dá para você fazer várias coisas, né? Várias atividades diferentes, né? Fica numa área muito bem localizada, né? Aqui desse lado fica, deixa eu ver se dá para mostrar mais aqui, a Avenida da Praia, né? Dá para ter um pôr do sol maravilhoso.
não tá dando para ver o mar, mas é simplesmente surreal o pôr do sol nesse lugar. Um lugar que recomendo demais para quem vem a Cape Town conhecer. Um espaço que é de graça, você não precisa pagar nada para entrar. Um espaço limpo, né? Um espaço arejado, seguro, né? E recomendo demais para quem quer aí fazer uma atividade simples, barata e gratificante. Fica aí a dica. Tem também o centro da cidade, a respeito do centro da cidade, né? O centro de Cape Town, ele é a parte mais, digamos assim, movimentada da cidade, eu acredito, né? Como toda cidade grande, é o centro comercial e financeiro da cidade, tá certo? É a região que concentra a maior quantidade de prédios altos, né? Edifícios muito altos, muito grandes, porque Cape Town, de modo geral, Cape Town não tem edifícios muito altos, como se vê aqui no Brasil, né? Lá a maioria dos prédios são prédios baixos, mas o centro da cidade é a região da cidade em que tem a maior concentração, né, de prédios altos, de arranha-céu, digamos assim. Não chega a ser arranha-céu, mas são prédios muito, muito altos. No centro da cidade, você pode também, tem várias opções de restaurantes, tem várias opções de baladas. Eu vou falar sobre a Long Street, que fica no centro, depois, em outro vídeo. E no centro você tem a feirinha, tá certo? Onde você pode fazer compras, a maior parte das suas compras, né? Por um preço muito acessível, mais acessível do que o restante da cidade. Então é no centro da cidade que você pode fazer a maior quantidade de compras, seja de lembrancinhas ou de calçado, de roupa, enfim, seja lá o que for. A minha experiência, né, eu preferia comprar no centro, eu achava mais barato as coisas lá. Tem várias lojinhas assim bem acessíveis. E tem também a região da feirinha, né, da feirinha de Cape Town, do Cape Town Market, que é uma praça em que os vendedores, existem vários vendedores. Você compra artesanato, você compra objetos feitos de madeira, você compra objetos feitos de cerâmica, você compra roupas africanas. É o melhor lugar, o melhor lugar para você fazer compras de lembrancinhas, para comprar para uma família, para um amigo, para um parente que você quer trazer para o Brasil ou para qualquer outro lugar. Recomendo demais, né, a feirinha lá no centro de Cape Town. Perfeito, um lugar ótimo para você fazer essas compras. Com uma ressalva: você só precisa saber negociar com os vendedores, porque os vendedores, eles são muito engraçados, porque você vai muito da bajulação, né? Eles são muito de negociar. Então você chega na feirinha, você chega para olhar, quanto custa esse objeto, né? E aí eles dizem 350 rands, por exemplo. E aí eles são muito bons de papo, e aí eles costumam perguntar: você é de onde? Eles percebem logo que você é de fora. Você é de onde? De qual país você é? No meu caso, quando eu dizia que era do Brasil, eles faziam a maior festa. Brasil! Are you from Brazil? Ronaldinho, futebol! E era toda aquela coisa, né? E aí eles diziam: olha, custa 350, mas pra você que é do Brasil, eu vou fazer por 150. E aí você fica lá. Se você não chorar para eles baixarem o preço, você compra por 150. Mas eu nunca fazia isso. Eu sempre dizia: eu vou olhar aqui ao lado, eu vou dar mais uma volta, tô só olhando. E aí eles perguntam: você dá quanto? E aí eu dizia: eu só tenho 100 aqui. Isso acontece muito. Se vocês forem fazer
compras nessa feirinha da Long Market, né, que fica no centro de Cape Town. Vocês fiquem atentos para os vendedores, porque eles gostam de colocar os preços lá nas alturas. E aí você tem que chorar um pouco para que esse preço ele diminua. Geralmente eles diminuem, tá certo? Se você souber conversar, eles diminuem sim. São produtos muito bons, tá certo? Eu não tô com os que eu trouxe agora, mas são canecas, são animais, elefantes, girafas, tudo isso você pode comprar, tudo isso feito em madeira, tá certo? Madeira ou outros materiais, tudo isso você pode comprar lá na feirinha de Cape Town. Muito bom, recomendo demais se você for ao centro. E a última dica o centro de Cape Town, ele concentra uma grande quantidade de homeless, que são as pessoas que não têm teto, né? A África do Sul, por ser um país mais rico do continente africano, é um país que recebe muitos refugiados. E isso pode ser um problema. Primeiro, muitos dessas pessoas, né, desses homeless, eles são muito insistentes, que chega ao ponto de chega ao ponto de ser um incômodo muito grande, porque eles te pedem alguma coisa, te pedem dinheiro e eles vão atrás de você, eles vão te seguindo, entendeu? Você diz que não tem, você manda eles irem embora, mas eles ficam no seu pé, e eles vão atrás de você, tá certo? Não para roubar, pelo menos comigo e com os meus amigos, eu nunca vi, mas eles ficam no pé e aí você às vezes tem que ser grosso mesmo, para eles poderem deixar você em paz, tá certo? E além disso, às vezes tem furtos também. Você tem que ficar sempre andando atento para você que está andando com muita bolsa, com muita coisa. Se você estiver sozinho ou sozinha, estejam atentos também se você estiver no centro, porque à noite, né, quando fecham todas as lojas, fica bem esquisito o centro, né, fica bem vazio. E aí eu não recomendo que vocês andem sozinhos, andem sempre em grupos e estejam atentos, né? Porque existem furtos porque eu presenciei, tá certo? Não é uma loucura não, mas eu presenciei e fica aí a dica, ande sempre em grupo, tá certo? Mas de modo geral, a cidade é sim segura. Se você vive aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, em São Paulo, ou em grandes capitais, Recife, Fortaleza, eu vivi 4 anos em Recife, eu sei bem, conheço Recife de perto, conheço outras cidades grandes, e nem se compara com a violência que existe aqui no Brasil com a violência de Cape Town. É muito mais tranquilo lá em Cape Town, tá certo? E por fim, eu gostaria de falar sobre o transporte, né? Em Cape Town você tem basicamente três tipos de transporte, né? Você pode ir através de aplicativos, né? Através do Uber. O Uber eu não acho muito caro, porém tem o Uber e tem o Bolt. O Bolt é um aplicativo também, né, de transporte e é bem mais em conta do que o Uber e ele também dá muitos descontos. Então quanto mais você usa o Bolt, mais descontos ele te dá. Eu recomendo muito que vocês instalem o Bolt, porque é um aplicativo que vale muito a pena ter. A segunda opção é você pegar o ônibus, que é o MyCity, tá certo? É um transporte que, na minha avaliação, é um transporte muito bom, tá certo? É um transporte que é sim seguro, tá certo? É um transporte que você pode acompanhar por aplicativos. E é um transporte que vale muito a pena porque eu achei bem barato. Então é bem em conta você andar de MyCity, né? E aí você compra um cartão, tá certo? Que vende um cartão com a bandeirinha Master. Esse cartão você adquire ele em farmácias, em vários pontos que tem espalhados pela cidade. E através dele você encosta lá na maquininha do ônibus, né? E entra e é descontada a passagem. Primeira coisa, você compra o cartão. Esse cartão ele custa em torno de R$35. Então você compra um cartão por R$35
e recarrega esse cartão. Ele é tipo um cartão pré-pago. Então você coloca, por exemplo, você compra ele por 35 e você recarrega R$ 35. Você coloca R$ 35 de crédito. E aí, ao entrar no ônibus, você vai lá, encosta o cartão, encostou, entrou, e aí você desce em determinado ponto. Quando você vai descer em determinado ponto, você encosta o cartão novamente na máquina. Por quê? Porque a passagem lá não é um valor único, ela depende do quanto que você andou. Quanto maior a distância que você andou, maior é o desconto no cartão, tá certo? Quanto menor a distância, menor é o desconto. É uma opção muito boa, é muito barato, tá certo? Gasta menos do que Uber. Principalmente para quem vai andar sozinho. Porque quando você vai andar com alguém ou com grandes grupos, você divide, né, o valor do Uber. Se você estiver andando sozinho, eu recomendo muito que você use o MyCity, tá certo? Tem várias opções de ônibus para todos os lugares. Você baixa o aplicativo, você acompanha quanto tempo falta para o ônibus chegar. Você acompanha que horas você vai chegar ao seu destino, se você vai precisar descer ou não em alguma outra estação, tá certo? Você coloca o lugar de onde você está e coloca o lugar onde quer chegar. E aí o próprio aplicativo ele monta um itinerário para você e é só você seguir aquele itinerário. É muito boa a opção. E por último você tem a opção de pegar as vanzinhas, né? As vanzinhas, que são aquelas vanzinhas brancas características que tem em Cape Town, tá certo? Pra mim também, eu peguei a vanzinha várias vezes. Pra mim foi uma experiência boa, inclusive eu queria muito andar na vanzinha. Geralmente os motoristas andam, né, com um som muito alto. Eu acho até engraçado, inclusive, essa característica, né? E a maioria das pessoas comuns da cidade, trabalhadores, estudantes, eles costumam sim pegar essa vanzinha. Eu não acho perigoso, tá certo? Mas como tudo em Cape Town, você deve ter cuidado sim com seus pertences, não é ficar dando bobeira, né? Com sua carteira à mostra, enfim. Você pega uma condução como qualquer outra, tá certo? É uma opção boa também. Eu não lembro quanto era a passagem. Se eu não estiver enganado, era... Ai, meu Deus, quanto é que era? Lembrei, eram 9 rands. Eu ia de Sea Point para o centro da cidade, eu pagava 9 rands. É um valor que dá para você pagar tranquilo, eu não acho muito caro, não. Existem outras opções de transporte na cidade. Tem o trem, mas eu não cheguei a pegar o trem, tá certo? O trem ele vai mais do centro para o subúrbio, para outras localidades mais distantes, tá certo? Você pode também alugar um carro se você tiver condições, tá certo? E aí você lembra que a mão é o contrário, né? Tem essa questão. Lá eles usam a mão inglesa, então é o contrário. Se você não tiver problema com isso, isso é questão de costume também, na verdade, né? Mas é isso aí. Você de transporte, né? Você pode pegar ou o Uber ou o Bolt, que eu recomendo que você pegue o Bolt, que é mais barato. Você pode pegar a vanzinha, né? E você pode pegar o MyCity. São boas opções de transporte em Cape Town, tá certo? Então é isso, galera. Se você gostou do vídeo, deixa aí o gostei. Se você tem alguma dúvida ou alguma sugestão de vídeo, coloca aí no comentário, tá certo? Que eu vou gravar sobre o que vocês colocarem aí, tá certo? Sugestões, críticas, dúvidas, colocam aí nos comentários. Muito obrigado a todos, até a próxima e valeu! O som é ligado de 4 horas. O transtorno tá pegado.